Olá, pessoal! Nós hoje vamos fazer a correção da atividade de fixação que ficou na última aula, certo? Com o assunto de concentração das soluções. Eu já dei uma adiantada aqui no cálculo, na verdade, comecei a gravar o vídeo e não deu certo, e vou explicar aqui o passo a passo de chegar até esse resultado. A questão fala o seguinte: ao dissolver 100 gramas de NaOH em 0,4 litros de água, obtiveram-se 0,41 litros de solução. Qual a concentração dessa solução? Fiquem atentos a esses enunciados, aos dados que eles estão passando e verifiquem o que é que o enunciado da questão está pedindo. Ele fala qual a concentração, mas não disse para a gente que tipo de concentração era essa que ele queria. Porém, a gente consegue descobrir isso observando o que foi que ele nos deu de dado, né? Ele deu quem? Ele deu massa, e especificamente uma massa dissoluto, e deu volume. Então, a concentração, que é definida através da massa do soluto dividido pelo volume da solução, é a concentração comum ou concentração em massa, certo, pessoal? Então, por isso que eu já coloquei essa fórmula aqui. Retirando os dados da questão, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter massa do soluto, né, que é de 100 gramas, volume do solvente, veja que ele diz que é 0,4 litros de água, né? Então, massa não, volume do solvente, que para a gente não serve, e volume da solução, que é o que a gente realmente quer, que eu coloquei aqui. Então, o que a gente vai utilizar na fórmula é esse valor aqui de massa e esse valor aqui de volume, porque é o volume da solução que nos interessa. Nós temos concentração, repete o Czinho, igual a 100 gramas, que é a massa do soluto, dividido por 0,41, que é o volume da solução. Fazendo essa divisão, a gente vai ter um número que é maior que 100. Por que isso, Kelly? Porque nós estamos dividindo esse 100 por um número menor que 1. Então, geralmente não, sempre vai acontecer do resultado final dessa divisão ser um número maior. Por que foi que a unidade ficou grama por litro? Porque eu estava dividindo uma massa que estava em gramas por um volume que estava em litro, né? Então, eu utilizo as duas unidades aí. Quem conseguiu esse resultado acertou a questão. Vamos então à segunda questão. Talvez aqui dê um mais trabalhinho, né, das 4 questões que foram passadas. Calcule a concentração em mol. Veja que eu já destaquei o tipo de concentração que a questão está pedindo, concentração em mol por litro, ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água suficiente para produzir 1 litro da solução. Como dado, a questão também deu a massa molar da glicose, que é 180 gramas por mol. Veja só, lembrem que concentração em mol por litro é a mesma coisa que concentração em quantidade de matéria ou molaridade. E eu já coloquei a fórmula aqui para adiantar. Cn, que é concentração em mol, né? É a divisão do número de mol do soluto pelo volume de quem? Da solução. Vamos aos dados que a questão nos passou. Ele passou 18 gramas de glicose. Essa é a massa do soluto, viu, minha gente? 18 gramas. Passou também que é 1 litro de solução, né? Volume da solução. E deu a massa molar da glicose, que é 180 gramas por mol. Se vocês prestarem atenção, como dado, a questão não me deu o valor de N, então eu não tenho como calcular. Só que ele me deu massa em gramas e massa molar. E existe uma formulazinha que é essa daqui, N igual a divisão da massa em gramas pela massa molar, que vai me dar o valor de N. E eu tenho esses dois valores, massa em gramas e massa molar. Então, eu vou fazer a divisão aqui. N vai ser igual à divisão de 18 por 180. Esse 18 é grama, esse 180 é grama por mol. Aí, eu vou cortar grama com grama, eu vou achar quem? Vou achar mol. 18
dividido por 180 vai dar 0,1 mol. Então, sempre que a questão não der número de mol, mas te der massa em grama e massa molar, você pode fazer essa divisão e achar o número de mol. Agora é só substituir. Cn vai ser igual à divisão de 0,1 pelo volume da solução, que é 1. Cn vai ser igual a 0,1 mol por litro. Ô, Kelly, por que ficou essa unidade? Porque você estava dividindo número de mol por volume em litro. Por isso que ficou mol por litro. Quem achou esse resultado também acertou. Vejam que o cálculo em si, ele é muito simples, né? A gente só precisa interpretar e usar realmente os conhecimentos que foram passados na aula. Vamos à terceira questão, já dei uma adiantada aqui também nos dados. Ó, uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal. Esse sal vai ser quem? Nosso soluto, já destaquei aqui, massa do soluto, 30 gramas. Em 300 gramas de água. Essas 300 gramas vai ser a massa de quem? Massa do solvente, 300. Considerando-se que o volume da solução é de 300 ml, já coloquei aqui também, a densidade dessa solução em gramas por ml, eu dei uma erradinha aqui quando eu estava escrevendo, será quanto? Então, já coloquei aqui a fórmula da densidade também, que é o que ele quer, que é a divisão da massa da solução pelo volume também da solução. Vamos ver o que é que a gente tem aí para colocar. Densidade vai ser igual a massa da solução, minha gente, vai ser qual dessas duas? Na verdade, vai ser a soma das duas, né? Porque eu tenho massa do soluto e massa do solvente, então eu preciso somar. 30 mais 300 dividido pelo volume da solução, que ele disse que é 300 ml. Isso aqui é grama, isso aqui é ml. Densidade vai ser igual a 30 mais 300, 330, dividido por 300. A densidade vai ser igual a 1,1 grama por ml. Quem acertou, parabéns! Quarta e última questão, está pedindo para a gente calcular o título em massa, né? O que é que vai ser preciso para calcular o título em massa? Massa do soluto dividido pela massa da solução. Será que a questão deu para a gente? Ó, ele disse que a solução foi feita a partir da dissolução de 368 gramas de glicose. Isso aí é massa de quem? Soluto, né? 368 gramas glicose. Glicose não, minha gente, desculpa, glicerina, C3H8O3, em 1.600 gramas de água. 1.600 gramas de água. A nossa água aí é o quê? Solvente. Então, 1.600 é a massa do solvente. Qual é que vai ser o valor da massa da solução? Vai ser a soma. Então, a massa da solução vai ser a soma de 368 com 1.600, que vai dar 1.968 gramas. Vamos então substituir na fórmula. Título em massa vai ser igual a 368, que é a massa do soluto, dividido por 1.968, que é a massa total da solução. Fazendo a divisão, eu vou ter o título no valor de aproximadamente 0,18. O título, ele não tem unidade, certo? Ele pode ser transformado em porcentagem. Como é que eu faço isso? Eu multiplico esse valor que eu achei por 100%. 0,18 vezes 100% vai dar uma porcentagem de 18%. Isso aqui é a massa expressa de soluto. Então, eu vou ter 18% de massa de soluto dentro dessa solução. Espero que vocês tenham entendido, certo? Tenham todos um ótimo dia.